E aí eu queria que você comentasse assim por cima, quais são os principais tributos que devem ser considerados por arquitetos e engenheiros ao longo de uma obra, assim, se você fosse listar alguém que vai começar a construir. Ó, eu colocaria 3 tributos, tá? Na verdade, é numa fase inicial, que é na aquisição do terreno, né? Que você tem que pagar o ITBI. Passa essa fase de já ter o terreno, você vai ter basicamente dois tributos, né? Um tributo municipal e um tributo federal. Isso que envolve a construção em si, tá? Então, quando você executa uma obra, você, junto ao município, você acaba devendo o ISS-QN, que na verdade é um imposto que é devido pelo prestador de serviço. Só Sim. que normalmente o município não sabe quem são seus prestadores, e aí, de acordo com a legislação mesmo, ele acaba atribuindo ao tomador de serviço. Então, você aprovou um projeto, pegou um alvará, alguns municípios cobram o ISS-QN na emissão do alvará, outros, né, que a maioria acaba cobrando na emissão do habits, porque se eu tenho um habits, é porque eu construí uma casa. Se eu construí uma casa, eu tive prestadores. E se eu tive prestadores, é onde tem ali, surge o fato gerador daquela obrigação para aquele contribuinte. Então, esse é um imposto, né, que a gente pode destacar na construção. E o segundo, que é o que o meu carro-chefe no escritório, que é um tributo devido para a Receita Federal, que ele também incide na construção, mas mais especificamente na remuneração paga para a mão de obra que executou aquela construção, né? E ele a gente acaba apelidando de necessidade de obras, mas que são, na verdade, contribuições previdenciárias que a gente tem que custear para o governo. Então, quando a gente coloca ali todos esses tributos, chegam a ficar mais ou menos quanto, assim, se fosse dar... Obviamente deve depender muito do Depende muito porte, da né? obra. A gente não consegue, eu não consigo te dar um valor específico, porque não tem uma média. Para cada obra, ele tem um custo. Então, por exemplo, nós estamos em São Paulo. O VAL, que é o valor atualizado unitário, que é a média do CUB, né, que é um indicador de custo de obra pelo próprio Sinduscom, ele é um percentual, é um valor. No estado da Bahia é outro. Então, o que influencia pro tributo, né? As características daquela construção. Então, qual que é a destinação, qual que é o estado que ela está sendo executada, qual que é a finalidade dela. Então, tem vários... Qual que é a metragem. Então, tem vários indicadores que trazem para nós um valor específico. E a gente não consegue ter uma média certa. Sim, sim. E aí, antes da gente entrar na parte de INSS de obra, que eu acho que é o nosso principal tema aqui, eu queria entender, na sua visão, e até tem algo relacionado no final sobre isso, a gente falou de um monte de coisa complexa aqui, né? Uma Pra sopa de gente que... letrinhas. E pra quem é engenheiro ou arquiteto ali, que tem um negócio, né? Fala, caramba, como que na sua visão as pessoas podem estar cientes disso? Qual que é o melhor caminho na sua visão? É de fato a contratação, obviamente, de um profissional qualificado para ajudá-lo ao longo desse processo, mas tem recursos onde essas pessoas conseguem consultar também, ou acaba sendo com um advogado, tributário, contador, enfim? Não, na verdade, Tulor, Errando, né? errando, né? Eu acho que isso que é o maior caminho, né? Ou você vai pelo amor ou vai pela dor, né? Sim. E, infelizmente, a maioria das pessoas que não é do nosso meio, que não trabalham, né? Que é o cliente final, a pessoa final que quer ter a casa dela, por exemplo. Ela conseguiria informação na internet, só que assim, é uma área de informação. Como que ela vai adivinhar que ela tem que pagar um tributo? Então, na minha opinião, essa é uma obrigação, apesar de não ser uma obrigação clara, né, e objetiva, mas na minha essa é uma obrigação de todo profissional que quer se destacar no mercado de trabalho. Por quê? Quando você contrata, eu, Carla, vou construir minha casa e eu contrato o Ítalo engenheiro, ou um escritório de arquitetura, enfim. Qual que é o primeiro ponto, né? Desenvolver um projeto e trabalhar com custo. Quando a gente fala de custo, quando a gente fala de orçamento, essa é a maior dor de quem constrói. Sim. E aí aqui que está o erro, porque a pessoa que faz o orçamento, quando ela não inclui, por exemplo, custos com a parte burocrática, que tem que ter, que você brincou, né? É um assunto chato, e de fato é chato mesmo. Só que pior ainda é você não ter conhecimento e ser surpreendido depois com uma conta absurda para pagar. E aí o cliente final vai falar assim, putz, mas ninguém me falou. Então, quem poderia falar isso para o cliente? A pessoa que está auxiliando ele com um orçamento, por exemplo, né? Então, você vai ter que ter um custo com material, com mão de obra, com equipamentos e também com parte burocrática, que são tributos que você tem que pagar. Obrigatoriamente você vai ter que pagar. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E aí, quando a pessoa tem esse conhecimento de que ela tem que incluir no orçamento essa conta também,
o conhecimento vai dar para ela uma nova visão de que ela também pode reduzir esse custo. Então, é uma obrigação, tem que cumprir, tem que pagar. Só que quanto que você vai pagar? O valor máximo, o valor que é total devido, ou você vai conseguir atribuir para esse custo uma redução com segurança jurídica, porque tem possibilidades dentro da normativa e da legislação de você reduzir essa conta. Então, quando eu fiz essa minha transição de carreira, porque eu sempre fui CLT e comecei a empreender, eu confesso que o meu perfil eu criei com o foco de compartilhar conhecimento mesmo. Justamente porque tem muitas pessoas que chegam ao final da obra já é um caos, né? Para quem não está acostumado. E aparece ainda. E aí aparece uma conta alta dessa, né? Ou então a pessoa pior, né? Que é um cenário bem pior ainda. A pessoa ela ser surpreendida com um aviso da Receita Federal falando, olha, ou você me paga, ou além desse valor você vai ter uma multa que é de 75% até 225% do valor de INSS de obras. É pesado. Demais, né?